Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas sobre Hair no Blender. Eu postei esse trabalho aqui durante essa semana passada agora, e muita gente comentou e pediu dicas de como eu costumo trabalhar o Hair no Blender. Então eu vou dar algumas dicas especificamente de coisas que eu fiz para esse trabalho, né? E eu espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma, né? Então, eu criei duas meshes, né, para fazer esse cabelo. Eu usei duas meshes, uma para o topo do cabelo e outra mesh para os lados e para a parte de trás, né? Eu tomei essa decisão porque eu achei que seria mais fácil ter meshes separadas para criar essa divisória aqui, né? Principalmente porque eu poderia separar um pouco mais o cabelo aqui, usando a própria modelagem mesmo, né? Se eu tivesse uma mesh só, eu teria que usar vertex groups aqui, e na minha experiência é um pouco mais difícil de fazer essa divisória daí. Então eu decidi, para facilitar aqui, fazer dessa forma, né? Uma opção aqui que eu costumo ligar logo de início, né, é na aba aqui de Object Properties, em Instance, eu desabilito essa opção aqui de Show Instancer na Viewport, né? Essa opção, se eu não me engano, vem habilitada, né, logo que tu adiciona o Hair na mesh, né? E desabilitando essa opção aqui, a mesh não é visível na Viewport, né? Então fica só o cabelo ali, né? Fica um pouco mais fácil de visualizar o que está acontecendo. E também tem essa opção aqui de baixo, né? Show Instance no Render, né? Se eu tivesse habilitada essa mesh aqui seria visível no Render, né? Então é sempre bom desabilitar essas opções aqui para que não apareça nenhum pedaço da mesh no couro cabeludo, né, na hora de fazer o render. Vindo aqui agora para a aba de partículas, né, eu vou falar aqui um pouquinho como eu costumo iniciar a criação do Hair, né? Então eu costumo fazer trabalhar em um sistema de partículas zerado, né, e vou criando fio por fio, né? Inicialmente eu faço algumas configurações simples, né? Vamos adicionar aqui o Hair. Eu vou botar só um Hair por enquanto para explicar alguns parâmetros ali. E basicamente eu adiciono um certo número de cabelos aqui e acerto a espessura dele, né? Mas no caso aqui vamos explicar para vocês como funciona essa espessura, né? A gente tem que vir aqui na aba de Hair Shape e aí nós temos esses parâmetros aqui, né? Começando pelo Strand Shape, né? Esse é o valor da forma do cabelo, da base até a ponta, né? Então se a gente vier para valores positivos, vocês vão ver que o cabelo ele afina mais na ponta e vem engrossando até a base, né? Mais na parte da base, né? E se a gente for para valores negativos, é o contrário, né? A gente engrossa mais na base e afina mais na ponta, né? Então eu costumo usar valores negativos, né, para fazer os cabelos, né? Nesse caso aqui, desse personagem, vocês vão ver que eu usei menos 0.85. Em Diameter Root, eu usei 0.03, né? Eu costumo usar entre 0.25 até 0.4, depende do tipo de cabelo, né? Aqueles cabelinhos, às vezes, que dá para fazer que ficam bagunçados, geralmente na entrada do cabelo, né? Vocês podem usar um valor mais fino aqui, né? Então, configurando aqui a espessura do cabelo, né? Por padrão, vocês não vão conseguir ver essa espessura acontecendo na viewport, né? Então, para poder ver isso acontecendo, vocês têm que vir na Render Engine e vem em Cycles, quer dizer, em Eevee, e na aba de Hair aqui,
na aba do render, vem em hair, e por padrão, se eu não me engano, vem habilitado como strand. E nessa opção aqui, não tem nenhuma visualização da espessura, vocês podem mexer à vontade nos parâmetros que não vai acontecer nada, né? É só essa visualização de uma linha, né? Então, mudando aqui para strip, essa visualização na viewport, ela aparece a espessura também, né? É um pouco confuso, né? Ter que ir até o if para ajustar essa opção, né? Poderia ser uma opção global, né? Entre os dois renderizadores, né? Mas agora vocês sabem que é só ir até ali e ajustar essa opção, né? Então, vou botar aqui o valor de 0.03, né? E agora eu vou botar aqui 0. Vocês podem botar 0 aqui ou botar um número qualquer, entrar na edição de partícula, selecionar tudo e deletar as partículas, né? E a partir daí criar o penteado adicionando partículas aqui diretamente, né? Então a gente vai no brush, add brush, né? A gente bota em count aqui no menu, no painel N, em count, ou aqui em cima na toolbar, e bota 1, né? A gente tem que habilitar essa opção aqui, X-Mirror e Topology Mirror, né? E aí é só ir criando aqui os cabelos um por um, né? E a vantagem, já vou mostrar para vocês a vantagem de fazer dessa forma, né? Inicialmente pode parecer que dá mais trabalho, né? Mas dessa forma aqui, fazendo dessa forma, vocês conseguem organizar aonde vai ficar exatamente, né, os fios principais, né? Quando a gente cria um número de partículas aqui e sai penteando diretamente, não tem uma organização dos fios, né? Então é bem mais difícil de fazer penteados mais precisos, né? Então, fazendo dessa forma aqui, fica mais organizado, né? E principalmente no início do penteado aqui, né, é importante manter uma organização dos fios, porque depois, conforme vai adicionando mais e mais fios, vai ficando mais difícil de trabalhar, né? Tem que fazer seleções e não tem muitas seleções aqui no Blender para ajudar nisso, né? A gente pode selecionar o fio com a seleção L, seleciona o fio inteiro. Se eu selecionar um ponto em cada fio e apertar Ctrl L, ele seleciona o fio inteiro, né? A gente também tem a seleção de selecionar o root do fio, né? Daí a gente pode aumentar a seleção ou diminuir. E a gente também tem a seleção da ponta, né? Tip, select tips. E daí também pode aumentar a seleção do fio, né? Mas fora isso, não tem outras formas de seleção, né? Poderia ter seria muito útil ter salvar seleções, né? Para não ter que ficar selecionando, porque cada vez que a gente vai trabalhar uma parte aqui, tem que selecionar tudo na mão sempre, né? Então ajudaria muito ter a opção de salvar seleções, né? Então basicamente eu vou adicionando fio por fio, né? E para ajudar nesse penteado, no penteado, né? Também é muito importante ligar essa opção aqui, ó, Interpolate. Se essa opção está desligada e eu adicionar um fio novo, ele vai vir reto, ó, e com o tamanho que a gente setou aqui, né? Se eu ligar a opção Interpolate, ele vai interpolar com os fios mais próximos, ó. Então isso facilita e agiliza muito na hora de fazer o penteado, né? Então a gente poderia usar o Interpolate, né? Adicionar alguns fios aqui e daí pentear, ajustar esse penteado até onde a gente achar que está bom, né? O penteado é bem trabalhoso mesmo, tem que ficar ajustando até ficar bom, né? Não tem muito segredo. Mas uma dica importante é tentar manter organizado
o máximo possível a posição dos fios, né? Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, eu criei primeiro a borda aqui do cabelo com os fios principais, né? E acertando o penteado que eu queria, né? E depois que eu acertei a borda, né? Ele ficou um pouco vazado na parte de dentro, óbvio, né? Mas como a parte de dentro não é tão importante, assim, ela não é tão visível, né? Depois que eu acertei a borda, ficou fácil de pentear a parte de dentro, né? Usando o Interpolate, né? Eu só fui adicionando mais e mais cabelos, mais e mais camadas, né? E na parte de dentro, né? Para preencher o vazio que ficou, né? Aparecendo no render, né? E aí aquilo que eu falei, ó, depois que a gente começa a detalhar mais e mais o cabelo, né, fica difícil de fazer seleções no Blender, né? Então, por exemplo, teria que vir, por exemplo, para ajustar a parte de dentro aqui para não sair para fora, como está saindo ali, né? É uma seleção na mão mesmo. Então, o que eu costumo fazer é selecionar alguns vértices nos cabelos, né? E apertar Ctrl L para selecionar, né? Aí eu venho penteando e ajustando. Ó, e agora já ficou na parte de dentro e essa parte ficaria mais preenchida, né? Vocês podem ver que ficou facetado ali, né? Isso é porque em Display Viewport tá em Strand Steps, né? Tá somente duas interpolações aqui, né? Então, se a gente aumentar esse número, o cabelo vai ficando mais suavizado ali, né? Lembrando que esse valor vale somente para Viewport, né? Tem que configurar aqui também na aba de Render. A gente tem aqui em Path, a gente tem essa opção B-Spline, que suaviza ainda mais a forma da curva. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda tanto no penteado, né? E aqui, para sair certinho no render, não vou entrar no render agora porque está meio pesado, mas saía facetado aqui com 3 steps, aqui saía facetado. Então tem que sempre botar o mesmo valor da viewport no render, né? Lembrando disso aqui. Depois que eu setei aqui os fios principais, né? A gente pode começar a ajustar aqui os children. No caso desse trabalho, eu usei Interpolated, mas daí é para usar Simple também. Esses dois tipos aqui dependem da situação, né? Mas basicamente o Simple, os fios, eles seguem os fios filhos, né? Eles seguem exatamente os fios principais, né? Então, se eu diminuir aqui o radius e mexer nos cabelos, ó, os fios seguem exatamente os fios filhos, né? Eles seguem exatamente o fio principal, né? No Interpolated é um pouco diferente, ó. O sistema de partículas faz uma distribuição geral na mesh, né? E os fios principais, eles têm uma certa influência aqui nesses fios. Os fios principais têm uma certa influência nos fios filhos, né? Então, para usar o Interpolated, tem que ter uma boa densidade de fios principais, né? Para poder controlar tudo isso, né? E o Simple não. Vocês podem ver que ele já vai diretamente nos fios principais aqui. Então, mas como eu acabei criando uma densidade bem grande de fios principais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se eu vim aqui nos meus fios principais e desligar aqui os children, ó, vocês podem ver que eu tenho bastante fios principais ali. Então, eu consegui usar o Interpolated. E nesse caso aqui, achei que ficou, quando eu usei, eu estava testando esses dois modos, eu achei que ficou um pouco mais natural a parte da entrada do cabelo aqui com o método Interpolated.
Então, basicamente, é esse o processo que eu faço para pentear, para criar o cabelo, né? E é muito trabalho braçal mesmo, assim, ficar penteando e testando render, penteando e testando render, testando parâmetros aqui. Eu não vou me aprofundar tanto nos parâmetros aqui do cabelo, né? Vocês podem dar uma olhada no manual do Blender, né? Mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu usei para esse trabalho em específico, né? Ó, vocês podem ver que eu usei essa opção aqui de parting, né? Isso aqui é basicamente a influência dos fios principais nos filhos, né? Quanto maior esse valor, mais influência os fios pais têm nos filhos, né? E eles vão seguir um pouco mais precisos os fios principais, né? E daí eu usei o valor 0.75, né, para ficar ele fica um pouco mais segue um pouco mais de forma geral, né? Não fica tão preciso assim. Daí eu usei um pouco de clamping, né? Esse penteado que eu fiz aqui é um penteado como se fosse um cabelo molhado, né? Então eu tentei criar aqui um pouco aquela sensação do pente que fica depois de passar num cabelo molhado, né? Então vocês podem ver que tem um pouco de divisória aqui entre os cabelos, né? Então isso que eu tentei criar usando o clamp aqui, né? O clamp, se eu botar 0 aqui, é sem clamp, né? Não muda muita coisa, porque eu acho que esse valor, aquele valor do parting que eu mostrei tá influenciando, né? Mas o clamping, basicamente, os filhos vão ser atraídos pelo fio pai, né? Eles vão fazer tipo uma aglomeração no fio pai, né? Então, se eu botar um aqui, eles juntam um pouco mais, ó. Dá pra ver mais nas pontas aqui, ó. É um pouco parecido com o comportamento que a gente viu no strand, né? No shape strand, né? De cada fio. Só que aqui, digamos que seria uma coisa mais de vários fios seguindo o fio principal, né? Então tava um valor de 0.65, eu acho. 0.75, 0.65. E daí eu fiz basicamente isso, usei o clamp para juntar um pouco mais umas aglomerações de fios, né, para dar esse efeito de como se fosse o pente passando no cabelo molhado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente o que seria o clamp, né? Eu vou adicionar aqui um fio. Não precisa adicionar, na verdade, é só... Vou copiar aqui, vou botar um fio e eu vou aumentar aqui o número de filhos, né? E o clamp, ele faz basicamente isso, ó. Ele junta os fios na ponta, né? E é mais ou menos o mesmo comportamento do shape strand, né? Valores positivos vai para a ponta e valores negativos junta na base, né? E aqui embaixo o shape é a mesma coisa é o contrário, na verdade, do shape strand. Valores positivos, ele engrossa mais da base e vai afinando na ponta. E valores negativos é o contrário, né? Ele afina mais na ponta e vem engrossando na base. Então eu usei aquele efeito ali, esse efeito aqui de juntar mais os cabelos para parecer como se fosse o pente que tivesse passado no cabelo molhado ali, né? Esse penteado que eu criei tem um aspecto mais de cabelo molhado, assim, como se tivesse passado um gel, uma cera, e ele fica com um aspecto mais molhado e aparece as cerdas do pente, né? E outra dica aqui que eu usei aqui, para deixar um pouco mais natural a entrada, né? Eu usei o kink com o wave, né? Então eu botei valores bem baixos aqui no amplitude,
porque eu queria uma coisa sutil, né? Se eu botar 2 aqui, vocês vão ver que já mexe um pouco mais aqui na base, né? Se eu botar 0, vocês vão ver que fica completamente reto. E isso aqui não é muito natural de acontecer na vida real, né? Frequência, que eu fui testando alguns valores. Quanto maior esse número, mais zigue-zague vai ter aqui o efeito, né? Se eu botar 100, vocês vão ver que vai ter bastante zigue-zague ali. E o shape é tipo o quanto do shape vai ser mantido durante esse efeito, né? Se eu botar 0, ele aplica no cabelo inteiro. Se eu for pro lado positivo, ele aplica mais na ponta, por exemplo, ele aplicaria da ponta até a metade do cabelo. Se eu fosse pro lado negativo, menos 5, por exemplo, ele aplicaria mais da base até a metade do fio ali. Então, valores negativos são mais próximos da base e valores positivos são mais próximos da ponta, né? Então, eu botei um valor bem baixo aqui, negativo, né? Se eu diminuir aqui o valor dos fios para mostrar para vocês o que acontece, vocês podem ver que quando vai positivo, vai em todo o cabelo, quer dizer, 0, próximo de 0 vai em todo o cabelo, positivo ele vai se afastando da base, ó, e negativo ele vai se aproximando da base, ó. Então esse é um efeito que ajuda, né, na hora de deixar mais natural a entrada aqui, principalmente, né? E outra coisa que é muito importante para deixar natural a entrada é não ter um número muito grande, ter um número correto, na verdade, de fios, né? Vocês podem ver que aqui não está nem tão pouco denso, nem muito denso nesse caso aqui. Claro que depende de cada tipo de cabelo que vocês forem criar, né? Mas vocês podem ver que a gente consegue a visão consegue ir aos poucos entrando em direção ao couro cabeludo, né? E é uma transição meio natural, né? Se eu botasse aqui um número grande, fica muito preenchido. Exagerar um pouco mais, ó, fica muito preenchido. E aqui na viewport talvez não tenha causado um estranhamento tão grande, né? Mas no render isso fica meio cada vez mais parecido com um cabelo artificial, assim. Então tem que sempre ir testando e ver a quantidade ideal para que essa transição aqui fique natural, né? Usem fotos de referência e tentem deixar um valor que fique parecido, assim. Acho que na parte de cima aqui é basicamente isso, né? As principais coisas que eu usei, né, para criar essa parte de cima. Agora vamos falar um pouco da parte lateral aqui, que é bem mais simples, na verdade, que a parte de cima, né? Nesse caso aqui da parte de lado, né, na parte lateral, eu não criei cabelo por cabelo, como eu fiz ali, né? Porque aqui não tem um penteado tão preciso, né? Eu basicamente adicionei um número de cabelos que eu achei que seria uma densidade suficiente, né? Entrei no modo de edição de partículas e eu basicamente penteei tudo para baixo. Talvez eu tenha deletado um lado e dado um mirror, né? Porque dessa forma, agora tudo que eu fizer de um lado reproduz no outro ali, né? Então eu deleto um lado, venho em Particle, Mirror. Daí você, tipo, faz uma seleção, deleta um lado, agora vai deletar porque eu adicionei o Mirror, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouco. Ó, eu fiz uma seleção
do lado que eu queria deletar, deletei, e aí eu selecionei o outro lado e vim em Particle Mirror. Aí ele flipou para o outro lado esses cabelos aqui e deixou como se tivesse um Mirror Modifier, né? Então tudo que eu fizer de um lado vai acontecer do outro, né? Então basicamente o que eu fiz nesse lado, né? Eu penteei tudo para trás assim. Às vezes tem que usar o modo transparência, né, para pegar dos dois lados. E usei o Puff Brush aqui, né? Que isso aqui ele dá um volume no cabelo. Depois, se eu não me engano, eu usei um pouco de... Cortei um pouco algumas partes com o cut aqui. E eu acho que eu fui usando também o brush para aumentar e diminuir o comprimento do fio, né? Se eu clicar, ele aumenta. Se eu segurar o shift e clicar, ele diminui. Então foi basicamente isso que eu fiz para criar essa parte aqui. Eu ajustei algumas partes, né? Tipo, indo na vista lateral e penteando um pouco mais para baixo. Poucas coisas. Foi mais um penteado geral, assim, né? E o que realmente faz o truque aqui para dar o efeito aquele que eu fiz de gradiente, né? Eu usei aqui em Vertex Groups, né? Eu usei um Vertex Group de densidade e um Vertex Group de length, de comprimento, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou o Vertex Group, né? Se eu entrar aqui em Weight Paint, eu pintei um gradiente, ó. Então, nessa parte que teria mais densidade de cabelos e maior comprimento, na verdade aqui teria maior comprimento e aqui um comprimento mais curto, né? Então é um gradiente do mais curto para o mais comprido. E aqui no Hair Dance, né, eu usei só um pouco aqui na borda, para não ter ter uma borda mais suavizada, tipo, não acabar tão abruptamente os cabelos, né? E talvez eu pintei algumas coisinhas aqui para dar algumas falhadinhas assim, e talvez não esteja visível aqui, mas se eu não me engano eu usei um pouquinho menos de densidade aqui na borda, para também não acabar muito abrupto, né? Principalmente aqui, ó. É uma coisa bem sutil aqui nesse caso. O que mais faz diferença mesmo foi o comprimento, né? Então, é basicamente isso o que faz o efeito aqui do cabelo. Não tem muito mistério, né? Tem que só ir refinando o Vertex Groups aqui, né? Usar Primeiro pode pintar grosseiramente assim os comprimentos para cada área, né? E depois ir usando o brush de blur aqui para ir suavizando as interpolações aqui. Acredito que aqui eu usei interpolated também. Eu não usei parting, clumping eu usei bem pouquinho. Roughness eu não usei nada aqui, e se eu não me engano eu não usei nada no outro também, porque é um cabelo mais liso, né, na parte de cima. E eu usei o mesmo efeito no kink aqui, que eu expliquei agora anteriormente, né? O hair shape foi mais ou menos a mesma coisa. O que eu fiz aqui no hair shape foi deixar o strand shape quase no -1, né? Porque digamos que a pessoa passou a máquina aqui e eu imagino que a borda, o corte do cabelo seja mais seco, né? Então não tem uma ponta que vá afinando tanto, né? E o cabelo acaba ficando mais grosso quando se passa a máquina, né? Então é a única diferença aqui entre os dois cabelos, né? Acho que é basicamente isso assim que eu usei assim para criar esse cabelo, né? De dicas que eu posso passar, que vocês possam usar para deixar mais natural o cabelo de vocês, né? O material que eu usei é bem simples. Deixa eu esconder aqui o resto aqui, deixar só um cabelo para ver se vou mostrar para vocês.
O material do cabelo é esse aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. O Node, o Hair Info Node é basicamente o que faz tudo, né? Então eu usei o Intercept e eu usei um gradiente para isolar aqui a ponta do cabelo, né? Se eu aumentar aqui o branco, vocês podem ver que tem um gradiente da ponta ali do cabelo. E eu fiz isso para deixar um pouco mais claro a ponta do cabelo, porque eu acho que daí mescla melhor com a parte do couro cabeludo, né? Tendo um cabelo mais suave na ponta, né? E outra coisa que eu usei foi também com o Hair Info, eu usei o Random com o Color Ramp, né? Isso aqui randomiza a coloração dos fios, né? Então, criei o gradiente, adicionei as cores do Hair e depois misturei um pouco de variação de cor para dar um pouco mais de volumes assim entre os fios, né? E aqui as configurações do material que eu usei, né? Tentando dar um aspecto mais molhado, olhoso para o cabelo, né? É um shader bem simples, né? A iluminação conta bastante também para deixar o hair bonito também, né? E mais uma última dica aqui que eu vou dar, que acho que faz um pouco de diferença principalmente em cabelos mais realistas, né? Eu pintei as cores principais do rosto aqui com o Vertex Paint, né? Então, o que eu fiz no topo do cabelo, que geralmente a gente não pega muito sol por causa do cabelo, né? Eu deixei a parte de cima do cabelo mais clara, ó. Isso é muito comum se olharem no couro cabeludo da maioria das pessoas, né? Essa parte aqui, onde tem bastante cabelo, é mais clara, né? Porque não pega sol, né? E também isso deixou um pouco mais natural aqui a conexão entre os fios e o couro cabeludo, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se tiverem mais algumas dúvidas sobre hair, postem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.